Bom, pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje aqui para mais um vídeo dessa série do De Onde Vem, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho de da onde surge a ideia de energia mecânica, que muita gente tem esse primeiro contato com ela durante o ensino médio e, por exemplo, a gente fica familiarizado com expressões tipo energia cinética, igual a mv2/2, energia potencial gravitacional igual a m, g, h, sendo que h é a altura. E muitas vezes a gente não sabe de onde isso sai. E o que eu vou fazer hoje, eu vou tentar mostrar de uma maneira bem natural até, que até algum aluno do ensino médio vai conseguir entender razoavelmente de onde que a energia, a ideia de energia vem. Bom, para começar, no ensino médio a gente está muito acostumado a trabalhar com movimentos uniformemente acelerados, os movies, como muitos professores dizem. Ele o que é? Basicamente você vai ter uma aceleração constante. Pelo fato da aceleração ser constante, a gente pode pensar no seguinte: quando a gente vai para a segunda lei de Newton, aqui a gente aprende que a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração, que no caso é a força resultante, né? Então, se a gente tem uma aceleração que é constante, a gente vai ter uma força que é constante também. Tá, guarda essa informação aqui. E o que a gente sabe do move? Bom, o que a gente sabe do move, além de que a aceleração é constante, é que se a gente for pegar a posição x de uma partícula, que no caso eu vou descrever ela como uma função do tempo, ou seja, um x de t. Essa função ela vai ser o seguinte, ela vai ser x0, que é a posição inicial, mais v0t, que no caso v0 é a velocidade inicial, t é o tempo, mais a aceleração que essa partícula tem, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza, isso é o que muita gente aprende no ensino médio, às vezes chama essa fórmula, se você trocar o x por s, vira a fórmula do sorvetão. Muitos professores falam isso. E além disso, né, a gente tem também como a velocidade vai variar. Né? Então a velocidade, aqui no caso, a velocidade como ela varia em função do tempo, vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza. Até aí tranquilo, a maioria dos alunos do ensino médio conhecem essa fórmula. Outra fórmula também que é importante, que eu até vou mostrar de onde que ela sai, que é a fórmula a equação de Torricelli, né? Que é basicamente você você tem uma fórmula para posição, para variação da posição com relação à velocidade, que não vai depender do tempo. Para fazer isso, basta a gente fazer o seguinte, a gente vai pegar essa segunda equação e vai isolar o tempo, ou seja, o tempo vai ser igual à velocidade num instante t, eu só não vou escrever a variável t na velocidade, menos v0, dividido pela aceleração. Beleza. Esse seria o tempo, como o tempo varia em relação à velocidade. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse t aqui nessa primeira equação. Quando a gente faz isso, a gente vai ter, aqui já no caso, fazendo essa primeira passagem aqui do x0 para o lado do x de t, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que x menos x0 vai ser igual a v0 vezes o t, mas o que é o t? O t é v menos v0 sobre a, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, mas o tempo a gente sabe que vai ser v menos v0 sobre a ao quadrado. Com isso, a gente aprende que essa parte aqui da esquerda a gente chama de delta x, ou no caso se você está trabalhando com S, como delta S.
Além disso, a gente pode simplificar essa segunda parte da equação aqui. Fazendo essa distribuição aqui, e além disso, fazendo o quadrado e simplificando, juntando com a outra equação, a gente vai chegar que vai ser simplesmente, eu não vou fazer a conta, só para ser um pouquinho mais rápido, mas vocês podem abrir, que é bem tranquilo. Vai ser simplesmente 1 sobre 2a V0, não, desculpa, V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Se a gente pegar e passar o 2a para cima, vai ser o seguinte, a gente vai ter 2a vezes o ΔX, que vai ser igual V quadrado menos V0 ao quadrado. E da maneira que geralmente a gente costuma achar no ensino médio, a gente pode escrever essa equação simplesmente como sendo V quadrado, que geralmente eles falam como V final, né? Vai ser igual ao V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔX, ou ΔS, no caso. Bom, tudo bem, essa daqui é a fórmula de Torricelli, que geralmente os alunos do ensino médio, quando estudam física, conhecem, mas a gente não sabe que dentro dessa fórmula aqui tem uma propriedade meio que escondida nela. Vamos aqui voltar para justamente essa equação aqui. Vamos analisar essa equação aqui. Vai ser o seguinte, aqui, ó, vou até puxar em vermelho para vocês verem como que é interessante. Vai ser o seguinte, vamos pegar vamos pegar esse 2 aqui e vamos passar dividindo aqui. Beleza, então a gente vai ter que A vezes ΔX vai ser igual a V quadrado sobre 2 menos V0 quadrado sobre 2. Beleza? A próxima coisa que a gente pode fazer nesse conjunto inteiro é multiplicar pela massa. Vamos imaginar que essa partícula que eu estou analisando o movimento, ela tem uma massa. E essa massa é a massa m. Então vamos fazer o seguinte, essa equação, o que vai acontecer? Ela vai se tornar m vezes a vezes ΔX, que vai ser igual a m V2 sobre 2 menos m V0 quadrado sobre 2. Olha aqui, ó. O que é isso daqui que apareceu aqui? Isso daqui nada mais é do que a variação da energia cinética, não é mesmo? Isso daqui é a variação da energia cinética. E que aparece meio que de graça já aqui dessa fórmula de Torricelli, o que é um pouco até curioso, né? Mas vamos analisar agora esse ladinho aqui da equação. Esse lado da equação. O que a gente sabe da segunda lei de Newton, da segunda lei, é basicamente que a força resultante ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui no caso, como a nossa aceleração é constante, ou seja, ela não depende do tempo, ela é só um número, basicamente, então a nossa força também vai ser uma constante. Então, colocando essa informação na equação, a gente consegue concluir que, no caso, a força resultante vezes ΔX vai ser igual a delta energia cinética. E isso daqui, o que é? É basicamente o trabalho da força resultante. É o trabalho. E o que a gente acaba de encontrar da própria equação de Torricelli, mais colocando essa informaçãozinha aqui da segunda lei de Newton, vai ser basicamente o teorema trabalho-energia cinética. Teorema trabalho energia cinética. Ou seja, a variação da energia cinética de uma partícula, ela vai ser basicamente o trabalho da força resultante sobre essa partícula. O que já é bastante interessante, né? Isso já parece natural e nunca ninguém, pelo menos para mim, durante o meu ensino médio, até
Na faculdade, geralmente eles usam isso para introduzir um conceito de energia, né? Porque aqui você vê que os termos da energia cinética, eles aparecem naturalmente. Então, vamos fazer mais uma coisa. Aí acho que a gente já pode terminar o vídeo com louvor, assim. Aqui, no caso, essa formulazinha aqui que a gente usa, ela serve para, do jeito que a gente fez, ela serve para aceleração constante e, consequentemente, para força resultante constante. Uma força resultante que é bastante importante, que a gente estuda bastante, é a força gravitacional, né? Que seria a força-peso. Força-peso. E uma situação em que a força-peso ela é a força resultante é basicamente a queda livre, né? Queda livre. Então, vamos supor o seguinte. Aqui eu vou fazer um desenho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Vamos supor que a gente está interessado num lançamento em uma dimensão, né? Uma queda livre, né? Que vocês já estão acostumados, geralmente do ensino médio. Então a gente vai ter aqui a nossa reta, né, que dá, assim, a nossa direção da altura. Aqui a gente vai ter a origem, né, ou seja, o solo, se a gente pode imaginar. E a partícula aqui que vai estar sujeita, ela tem uma massa m, ela vai estar sujeita a uma força-peso. E, além disso, ela vai ter também uma altura h, que ela vai depender do tempo. Tá aqui. Beleza. Então, o que a gente sabe, então, é que, basicamente, a força resultante, se a gente aqui, no caso, lembrando que a gente está orientando o nosso eixo para cima, e a força resultante, ela está para baixo, então a força resultante ela vai ser negativa, né? Se ela vai ser negativa, então ela vai ser, como a gente aprende na escola, que a força-peso é m vezes g. Só que aqui negativa, né? Beleza, então essa vai ser a nossa força resultante. Então aqui, ó, se a gente agora aplicar o teorema trabalho-energia cinética, o que a gente vai ter? A gente vai simplesmente pegar e vai colocar essa força resultante nessa fórmula. Se a gente faz isso, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai ter menos mg, que é a força resultante, vezes ΔX, mas só que agora aqui o ΔX ele vai ser, em vez de x, ele vai ser ΔH. Então, eu vou escrever aqui, ΔH, que vai ser igual à variação da energia cinética. Então, aqui, vamos lá, mv2 sobre 2 menos mv20 sobre 2. E aqui, no caso, esse ΔH vai ser basicamente o seguinte, vai ser o h num tempo t menos um h inicial. Entende? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o termo, juntar de um lado só termos com índice zero e do outro lado termos sem índice, ou seja, com termos que variam com relação no tempo. Então, aqui a gente vai chegar simplesmente no seguinte, a gente vai ter menos mgh menos h0 igual a mv2 sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. E aí a gente faz essa separação. Então, a gente vai ter basicamente mv2 sobre 2 mais mgh, que vai ser igual também a mv0 ao quadrado sobre 2 mais mgh0. Olha lá, o que aconteceu? Apareceu para a gente a expressão da energia potencial gravitacional. Olha lá que legal, já apareceu para a gente de graça isso. E é uma coisa que a gente nunca, às vezes, talvez no ensino médio, a gente nunca para pensar, né? Tipo, dessa formulinha de Torricelli, aqui, que às vezes que é interessante, né? A gente só fez uma substituição para ela não depender mais, para ter uma fórmula da cinemática que não depende mais do tempo. E de graça, claro, usando um pouquinho do que a gente sabe
da segunda lei de Newton, a gente acha de graça. Teorema do trabalho e energia cinética, e olha só que importante. O que a gente pode fazer, né? O que é aqui, ó? Energia cinética mais energia potencial. Isso a gente conhece como sendo exatamente... Opa, vamos escrever aqui melhor. A gente sabe que isso daqui vai ser exatamente a nossa energia mecânica no caso desse problema. E nota aqui que eu não coloquei, mas lembra que V é uma função do tempo e que H aqui também é uma função do tempo. Nota, então aqui, em tese, essa energia também deveria ser uma função do tempo. Só que nota, essa função aqui do tempo, ela vai ser igual a isso daqui. Mas nota que nesse caso, V0 é uma constante e H0 é uma constante. Então, o que a gente chega também de graça a partir disso é que a energia se conserva, a energia mecânica se conserva. A gente vai ter que isso é uma constante. E isso geralmente todo mundo fala, né? A energia se conserva, mas por quê? Bom, tá aí, eu acabei de mostrar para vocês. Mas nota, né? Isso tem que ser importante. Isso daqui é só uma introduçãozinha, né, do conceito de energia e do porquê às vezes a energia se conserva. Energia mecânica, né? Quero dizer, energia mecânica se conserva. Mas isso, no caso, se você entrar na faculdade e quiser estudar isso mais a fundo, não são para todos os tipos de força que isso vai acontecer. Lembra que a gente está aqui com um tipo de força, que é a força-peso, que ela é uma força bem específica e é uma força que chama força do tipo conservativa. Então, beleza. Isso vocês não precisam saber agora, ainda mais se vocês estão saindo do ensino médio. Mas é o porquê que isso daqui, do jeito que está aqui, se funciona. Então, eu acho que é isso. Eu acho que deu para introduzir o conceito de energia mecânica, né, para vocês, e como, às vezes, uma observação assim, um pouco esperta já dá para a gente um monte de definição que a gente usa, pelo menos a gente usa na escola, às vezes, para resolver algum tipo de problema e que tem muita física envolvida, que é bem bonito. Bom, então acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse daqui, mostrando, às vezes, essa beleza das coisas que a gente vê às vezes na escola e não sabe. Então é isso aí. Obrigadão, pessoal. Valeu. Até mais.